Podia entregar a taça. Você acha que é por aí, Pedro? Tá com essa cara, né? Tá com essa cara, uma vantagem que hoje é de 9 pontos, pode cair para 6, como pode aumentar para 12. E a gente imaginar 12 pontos serem tirados dessa equipe do Palmeiras pela regularidade, pela eficiência que o time tem com e sem a bola, realmente é muito difícil. Mas um jogaço assim, e é um jogo que a gente até conversava isso antes, né? Que a forma com que o Flamengo joga é uma forma que deixa o Abel muito... faz com que o Abel coloque o time dele para jogar da maneira mais confortável que a gente vê esse Palmeiras, que é os melhores momentos que a gente viu desse Palmeiras, é esse Palmeiras que se defende muito bem, defensivamente é muito difícil de você conseguir furar por conta da solidez da equipe, e que é uma equipe que, na velocidade, no contra-ataque, nessa transição, é uma equipe que agride muito bem. Dá pra gente falar aí que é a melhor transição, o melhor contra-ataque do país, o mais eficiente é o do Palmeiras. A questão é que esse Palmeiras dessa temporada não é um Palmeiras que só joga dessa forma. É um Palmeiras que tem muito mais repertório. Mas a maneira com que essa equipe se sente mais confortável de jogar é sendo atacada, que é como imagina um jogo amanhã, embora o Palmeiras jogue em casa. Imagina um jogo de posse de bola do Flamengo tentando encontrar os espaços, e de um Palmeiras um pouco mais retraído tentando sair em velocidade. Não sei se vocês concordam, mas esse Palmeiras me lembra muito o Atlético de Madrid do Simeone nos grandes momentos, porque o Palmeiras é assim, quando ele pega um time que não é do nível dele, ele amassa. Sim. Quando ele joga contra um time do tamanho dele, aí ele dá a bola e fala, vou me defender e jogar no contra-ataque, né? É um time que consegue se adaptar a qualquer tipo de jogo. É uma boa comparação. Eu achei muito interessante uma avaliação, exatamente o que o Diniz falou, feita pelo turco Mohamed, numa entrevista à ESPN Argentina. Porque a dúvida lá era, o Vélez tem chance contra o Flamengo? E aí ele falou, olha, chance sempre tem. Em futebol, você nunca vai entrar num jogo ou num confronto sem ter chance. Porque o futebol permite todas as possibilidades. Agora, o Flamengo está jogando num nível muito alto. E aí perguntaram, é o melhor, mais do que o Palmeiras? Aí ele, talvez nesse momento sim, mas aí ele disse, o Palmeiras tem uma coisa que é muito rara de encontrar. Se ele enfrenta um time pior do que ele, ou de nível menor, ele amassa. Ele tenta te massacrar e te empurrar contra o gol. Se ele pega uma grande ocasião, um time que impõe mais respeito, que um time tecnicamente mais forte, aí ele te entrega a bola e ele é muito forte na transição. Então essa capacidade de se adaptar às circunstâncias. É o que o Pedro estava falando. O fato de o Palmeiras hoje ser um time com mais repertório, né, é um fato. O Palmeiras hoje é capaz de resolver jogos de mais formas do que em temporadas anteriores. Isso é um fruto do tempo do trabalho. Agora, esse jogo de forte marcação e transição é onde ele se sente mais confortável. O Flamengo vai ser testado, por exemplo, em escapadas pelo lado, onde o Flamengo, em tese, tende a ter um pouco mais de dificuldade de cobrir. A gente pode ter um grande duelo de estilos amanhã. Sim. Né? Um grande duelo de estilos opostos. Mas pode também ter uma grande surpresa, que é o Palmeiras, pela sua capacidade também de eventualmente pressionar na frente, de tentar oferecer, e jogar dentro de casa, tentar oferecer um cenário inesperado. Tentar deixar o Flamengo desconfortável com menos saída tranquila para o ataque com a bola, se estabelecer menos no campo de ataque. Porque não é simples defender contra esse Flamengo o tempo todo, quando o Flamengo tem muita posse e muito volume. É algo para ver o que o Abel está pensando. Eu ainda tendo a achar que a gente vai ter um grande duelo de estilos, com o Abel deixando o Palmeiras da maneira mais confortável. Mas não descarte que ele apronte uma surpresa e tente deixar o Flamengo numa incerteza, num jogo que o Flamengo eventualmente não espera. Essa surpresa em termos de escalação não deve acontecer, né? Inclusive vamos mostrar o campinho aqui, porque é aquela escalação mais do que conhecida do Palmeiras, com o retorno de Gustavo Scarpa, que não jogou a última partida, acabou poupado, estava com desgaste muscular. Aí, ó, o Everton, a defesa com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez na lateral esquerda, o meio campo Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga. No ataque, Scarpa, Rony e Dudu. Ou seja, é o principal Palmeiras, todas as peças disponíveis para esse jogo. O Abel pode escalar o que tem de melhor, com a vantagem em relação ao Flamengo de não ter jogado no meio da semana anterior e não terá jogo no meio da semana seguinte, porque o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, Mansueli. A gente não sabe o que está passando na mente, no plano do Dorival para esse jogo em termos de escalação. O Flamengo vem tendo um time diferente do Campeonato Brasileiro. Só que o fato de vir tendo time diferente do Campeonato Brasileiro fez com que o time titular venha jogando praticamente com um espaço de uma semana entre um jogo e outro. E agora você está diante do grande jogo do campeonato, né? Então, eu acho possível que você tenha um duelo de dois times com força máxima. Não, eu não consigo imaginar o Flamengo... É difícil um jogo desse? Eu não consigo imaginar o Flamengo jogando com um time B, né? Dá pra gente dizer assim, um time que vem jogando no Campeonato Brasileiro.
Esse dentro da competição é a partida para o Flamengo. Então acho que vai ser. Mas eu acho que ele vai fazer. Eu tenho a impressão, não tenho informação, mas tenho a impressão que ele vai fazer algumas mexidas. Eu acho que ele, pelo menos na parte defensiva, eu acho que ele vai mexer. E talvez ele. O que eu imagino, a gente vai colocar um campinho que a gente vai perceber que o campinho está todo cheio de parênteses, né? Porque são muitas as dúvidas. Mas eu tenho a sensação de que ele vai mexer na defesa e talvez poupe o Everton Ribeiro. É apenas a impressão. O campinho que a gente preparou é o seguinte, olha. O Santos, Rodinei ou Mateuzinho, Davi Luiz, estava suspenso na Copa do Brasil, né? Então ele deve jogar. Pablo ou Léo Pereira e Ayrton Lucas do lado esquerdo. Felipe Luiz é um cara que tem mais idade, né? Para não jogar 3 jogos fortes assim em sequência, achamos provável que o Ayrton Lucas vá na lateral esquerda. Thiago Maia não jogou no meio da semana, né? Tava suspenso, jogou Vidal, então deve voltar ao meio-campo. Essa é uma escalação praticamente certa. Aí João Gomes ou Vidal, Everton Ribeiro ou Lázaro, aí Arrascaeta ou Vitor Hugo, Gabigol ou Marinho, Pedro ou Everton Cebolinha. Eu tenho a impressão, né? Se eu fosse pensar com a cabeça do Dorival, talvez eu poupasse do meio pra frente só o Everton Ribeiro, que é um cara mais suscetível à lesão, um cara que se desgasta um pouco mais. Agora, que tem um problema muito grande. Você poupar o Everton Ribeiro, você tem que mexer na estrutura do time. Exatamente. Você pode pensar de repente o Vidal. Você pode pensar de repente em ter o Thiago Maia, João Gomes e o Vidal para fazer o lado direito, de repente o Vidal manter o Vidal ou você vem com o Vitor Hugo para a posição do Everton Ribeiro. Mas que não é a mesma característica. Você ou você colocar, por exemplo, o Everton Cebolinha no lugar do Everton Ribeiro, você faz os 2 volantes com o Thiago Maia e o Vidal ou o João Gomes, o Arrascaeta e o trio de ataque com Cebolinha, Pedro e Gabigol. Mas aí você mexe na estrutura, porque você passa a ter um jogador de lado de campo. Então, e eu não sei se esse é o momento mais... Os dois atacantes, né? Até no ataque, os 2 atacantes reservas do Flamengo têm características muito diferentes dos titulares. Inclusive, quando joga outra equipe. Eles partem mais abertos, os jogadores. É um outro esquema. Eu tô curioso para saber. Você tem algum palpite, Mansur? Na minha cabeça, assim, não tenho informação. Sim. Assim, o que eu imagino é um time muito próximo da equipe principal, porque, na minha cabeça, as escalações das equipes alternativas no Campeonato Brasileiro serviram justamente para preparar uma semana como essa, em que você vai jogar uma sequência de decisões. Faz sentido. São jogadores que não vêm jogando 2 vezes na mesma semana, vêm jogando com um espaço de uma semana. E aí, uma vez no calendário, você vai dar a esses jogadores uma sequência maior. Eventualmente, o caso do Felipe Luiz pode ser uma questão muito pontual, algum dado de fisiologia que a gente não tenha e se tem alguma cautela. Fora isso, eu imagino um time próximo do 11 que jogou contra o Atlético Paranaense. Fiquei pensando numa outra coisa aqui, em termos de importância, né? O próximo jogo é contra o São Paulo, um jogo mata-mata. Mas para mim esse jogo é mais importante. Então, essa é a dúvida, porque o que eu faria, pensando numa outra vertente aqui, talvez usar time principal nesse jogo e reserva contra o São Paulo, porque vamos dizer, é menos difícil você ganhar e enfrentar o São Paulo com seus reservas do que você enfrentar o Palmeiras com seus reservas. E uma outra questão, né? Qual é o título mais importante da temporada? O brasileiro... O Miguel tá me lembrando uma outra coisa. O Flamengo recentemente ganhou com seus reservas do São Paulo. De repente é um pensamento para se fazer também, né? Vou jogar com força máxima contra o Palmeiras para me manter vivo no Campeonato Brasileiro. E contra o São Paulo uso o meu time reserva, que tem ido bem no Campeonato Brasileiro, faço um jogo duro ali e tal, e decido no Maracanã com todo mundo depois. Isso faz até mais sentido do que pela seguinte questão. Qual é o título mais importante da temporada? A Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Obviamente é o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro vai ter que passar quase que obrigatoriamente por uma vitória nesse jogo. Fora o título, que obviamente o título da Copa do Brasil tem importância, mas não tanto quanto o Campeonato Brasileiro, o que a Copa do Brasil oferece? Uma vaga na Libertadores. E o Flamengo vai jogar a próxima Libertadores, via Campeonato Brasileiro, ou seja, campeão da Libertadores. Então isso é uma questão, o Flamengo vai jogar a Libertadores. Então faz muito mais sentido pensar dessa forma num time misto contra o São Paulo do que no jogo de amanhã contra o Palmeiras. Para fechar, lembrança aqui, o Pulgar, pela primeira vez, foi relacionado, tanto ele quanto o Varela, lateral direito uruguaio, que foi contratado recentemente. E o Flamengo recebeu uma proposta do West Ham, da Inglaterra, pelo Lázaro, cerca de 30 milhões de reais, mas o Flamengo rejeitou essa proposta. Aparentemente, a princípio, o Flamengo pede o dobro desse valor. Exatamente isso. Olha, a gente vai para um rápido intervalo.
Daqui a pouquinho a gente volta para falar dos outros jogos da rodada. Tem mais Fluminense e Curitiba, as entrevistas. É ele? Vi.